Fala galera, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira. Hoje são 15 de janeiro de 2019, terça-feira, Rio de Janeiro, capital. Hoje e agora são 3 horas e 47 minutos. Algumas pessoas perguntam, por que você grava de madrugada? Porque para mim é o melhor horário para gravar. Tem ninguém me chamando, não tem interrupções, é a melhor coisa. Muito bem, gente. Esse aqui é o capítulo 25. Vocês já viram aí? Todos os animais herbívoros. Gente, vocês vão entender. Quero agradecer ao Rodrigues 2001. Eu não sei o nome dele, é um inscrito. Mas o nome que ele colocou no perfil dele é Rodrigues 2001. E comentando sobre os meus vídeos, a gente interagindo, ele falou sobre um episódio que é tanto absurdo nesse livro que às vezes a gente passa, nós lembramos e vamos fazendo. E ele falou sobre essa parte de Gênesis. Na verdade, Gênesis é um absurdo tão grande, mas tão grande, que eu poderia ficar o ano todo falando só sobre Gênesis, e mesmo assim não ia acabar. Ia fazer só absurdos de bíblicos, ia falar só sobre Gênesis, porque é muita imbecilidade que existe nesse livro. Então eu quero agradecer ao Rodrigues, tá bom, Rodrigues? Muito obrigado pela ideia. Surgiu a ideia em um comentário. E vocês vão ver aqui como é que esse troço não tem base. Aí as pessoas querem chamar esse troço, dizer que é alegoria, dizer que é uma verdade da religião. Não existe verdade da religião. Verdade não se coaduna a nossas idiosincrasias. Verdade não é pela minha conveniência. Verdade é aquilo que pode ser demonstrado, ser provado. Verdade é a expressão da realidade. Eu gosto da definição da origem grega da palavra verdade, que quer dizer isso. Então não existe verdade da religião. A religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Já diz o nosso amigo professor Eustáquio. E é uma realidade. Eu quero ler com vocês aqui Gênesis capítulo 1, versículos 29 e versículo 30. Tá? Eu vou até o 31. Olha só. E disse Deus, eu só peço uma coisa para vocês: não riam, por favor. Eu vou pedir igual que nem o professor Eustáquio pede. Por favor, não riam, porque senão vão atrapalhar aqui, tá bom? Olha só. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Bom, dá fruto que dê semente. Bom, a bananeira então não é de Deus, porque a bananeira não tem semente, né? Ela tem fruto, mas não tem semente, né? Puta merda. É o livrinho tosco, né? Olha só. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde amanhã o dia sexto. Gente, por favor, não ria, tá? Não ria, não. Ele viu que era bom depois de ter feito. Quer dizer que é um ser que não é onisciente coisa nenhuma, né? Que ele vai ver depois. Poxa, se ele fosse onisciente, ele iria dizer, estaria escrito assim, ó: e ele, sabendo que seria ótimo, fez algo bom. Acabou o problema. Mas não. Interessante que toda erva que dê semente a tipos de vegetação que não dão frutos, dão semente. Outras não dão semente. E aí? Como é que fica? E o que eu quero dizer é o seguinte: o mais interessante é isso aqui, ó. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Olha isso aqui, gente. Não riam. Para todos os animais, faltou citar as bactérias, faltou citar plâncton, faltou citar aqui os cefalópodes, faltou citar aqui os crustáceos, faltou citar aqui
os artrópodes, faltou citar aqui um montão de bicho aqui, entendeu? Faltou citar aqui os anfíbios, faltou citar uma porrada de coisa aqui que não estão aí. Quem criou esses bichos? Sabe, só tinha, era baleia, era réptil e só, e aves. É interessante que ele diz que para todos esses animais a erva foi feita. Eu já falei um pouquinho sobre a origem da vida, veja meus outros vídeos. Mas isso aqui é idiotice. Dar crédito a isso aqui como literal, como fonte de verdade, isso aqui tem que ser colocado como uma literatura de fábula, conto de fada. Isso aqui não é verdade absoluta, nunca foi. Desde quando coruja come erva? Desde quando alguns artrópodes, eu falei aqui, os artrópodes são escorpiões, alguns escorpiões, algumas aranhas, alguns gafanhotos também são considerados. Esses seres, tá? Esses seres, eles não comem todos, eles não comem erva. A aranha se alimenta de outros insetos, sabe? Centopeias também fazem parte dos artrópodes. Eu vou mostrar aqui o picâncio. Vou pegar a foto dele aqui, vou colocar para vocês. O picâncio é um passarinho tão bonitinho, né? Não era essa música que eu queria colocar não, tudo bem, né? Mas olha só, o passarinho tão bonitinho, tá? E esse bichinho aí, ele não come erva, ele come ou pequenos animais, ele é carnívoro. E outra coisa, ele espeta as suas vítimas, ele pode ser considerado como se fosse o empalador da natureza. Ele espeta seus bichinhos ali e depois eles não vão sair e come. Se ele não encontrar um espinho natural, uma cerca de arame farpado, ele pode espetar o bichinho ali também e aproveita isso, tá? Esse bicho não come erva. Coruja não come erva. Os répteis, cobras, muito menos. Crocodilos também não comem erva. Crocodilos são carnívoros, tá? E aqui, ó, é todo animal da terra, é toda ave do céu, é toda que é uma. Ele fala todo animal, mas ele não detalha quais animais que ele supostamente criou nessa lenda ridícula aqui. E que animais são esses? Ele fala muito poucos, sabe? Não citou um montão que eu falei aqui, sabe? Não fala sobre a anêmona do mar, que não é nenhum peixe, que não é nenhuma ave. Não fala sobre as estrelas do mar, não fala sobre nada disso, sabe? Não fala sobre os mamíferos aquáticos, manatis, entendeu? Dugongos, não fala sobre eles, entendeu? As belugas, não fala, só fala de baleia, só. Para esse Deus precisa ler mais alguns livrinhos, tá? Assistir mais alguns documentários, porque esse Deus está muito fraco. Não fala. E vai falar o quê? Que ele deu erva para todos esses bichos comerem. Aí as pessoas dizem o seguinte, eu já ouvi muito, e pasmem, eu já ouvi isso no seminário teológico. Eu fiz teologia. E aconteceu, na época que eu era evangélico. E o que aconteceu ali? Olha o que a professora falou. Isso é loucura, gente. Falou que antes do dilúvio, no Jardim do Éden, no suposto Jardim do Éden, os animais, eles não comiam carne, não comiam outro animal, só comiam plantas, eles eram todos herbívoros. O leão era... Não, pasme, ela fala que o leão, a onça, o tigre, o leopardo, o guepardo, qual outro bicho que tem aí? A doninha também, tem outro bicho também que eu quero lembrar agora, a hiena, entendeu? Os urubus. Eu falo que tudo, esses bichos eram tudo herbívoro, certo? Aí depois do dilúvio é que um animal passa a comer outro animal. Pô, gente, isso é caso de internação em hospital psiquiátrico, gente. Isso aí parece que fez escola junto com a Damares, só pode.
Porque isso aí é caso de internação, isso é caso de maluquice. Isso é caso de internação, gente. Isso é doença mental gravíssima, falar um troço desse. Sabe? Leões não comem ervas. Leões não comem vegetal, não comem salada, não comem nada disso. Tá? A erva verde só, né? Então os legumes, os frutos não deu, não, só deu só a erva, né? E os frutos? Sabe? Não, falou dos frutos também, lógico, não, tudo bem. Da fruta, tá? E de semente, mas só frutos, tá bom. Os animais carnívoros comiam frutos e ervas. Era só isso que eles comiam. Tem animais que não comem vegetais. Eu falei um monte deles aqui. Tá? Guepardo, leopardo, tigres, crocodilos, jacarés, as piranhas. Não, estou falando daquele peixe. São carnívoros, gente. Não come erva. Isso é mentira. Isso aqui é pura palhaçada. E as pessoas chamam um troço desse, troço tosco desse de inspirado. Por que eu falo que é Bíblia? Porque é uma mistura de gibi com Bíblia, gente. Que troço mais fantasioso. Que troço mais mentiroso. Falar que os animais comiam erva. E outra coisa. Esse tal de Jardim do Éden, segundo os rios que estão ali, Tigre e Eufrates, na lenda bíblica, esses rios eles existem. Eles ficam onde? No Iraque. Muito bem. O que é que diz ali no livrinho de contos de fadas para adultos? Que quando os homens foram expulsos, o casal no caso, né, foram expulsos, e o amiguinho imaginário, que as pessoas chamam de Deus, colocou os querubins na entrada, para que o homem não voltasse ali, certo? Em lugar nenhum diz que esse Deus retirou o jardim da terra. Sendo assim, se esse livro fosse verdade, teria que estar o jardim lá e os querubins, cadê? Que ele seria visível, tanto que ele ficaria ali para, segundo a Bíblia, para que não voltasse. Bem-vindo à realidade. Estou falando não, agora falar para os religiosos. Te fizeram de trouxa. Trouxa, 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 trouxa. Não existe Jardim do Éden. Não tem nada de jardim lá do Éden, não. E muito menos querubins. Tá? Tem muitas coisas mostrando ali. Eu tenho um vídeo falando sobre a prova que enganaram a suposta serpente, que ela foi condenada a se arrastar. Não deixar de falar. Se aquele livro fosse verdade, também você ia encontrar serpentes falando. Outra mentira. Mas voltando para cá. Nunca houve um Jardim do Éden, muito menos uma época onde esses animais que nós conhecemos hoje, existem animais que estão extintos, né? E foram carnívoros também. Não, e nunca houve um momento em que todos os animais foram herbívoros. Isso é mentira, tá? Ursos são onívoros, há animais que são onívoros. Nós, seres humanos, somos onívoros, tá? Alguns primatas também são onívoros. Agora, tem animais que são puramente carnívoros e eles não comem salada, eles não comem erva. Eu acho que quem escreveu isso aqui, quem acredita nisso aqui, está puxando muita erva. Só pode. Só pode. Então, gente, esse aí é o Absurdos Bíblicos, essa parte 25. Detonado isso que os animais eram todos herbívoros, mentira, tá? Isso é pura história para boi dormir, tá? Isso é história aí para nem história de pescador, isso é história para enganar otários. E os meus inscritos, a maioria deles não são otários. Tem alguns crentóides aí que se inscreveram aqui apenas para poder dar dislike e só estão me ajudando. Já estou com 4.300 alguma coisa, tá? Continue dando dislike, crentes. Vocês só estão ajudando o meu canal a crescer. Muito obrigado, tá bom? Então, gente, quero agradecer a todos. Quero agradecer ao Rodrigues pela sugestão, tá bom? E espalhe para aquele camarada que fica falando que essa Bíblia é inspirada, fala que ela é infalível. Mostre esse vídeo para ele, tá bom? Ou para ela. Então, quero agradecer a todos e minha aula de pronomes já está no ar, tá bom? Já está lá.
A primeira, depois eu vou continuar. E lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal do professor Rafael Nascimento. Então um grande abraço a todos, até a próxima. Ó. Tchau, tchau. Para mim, não tem coisa pior do que as religiões para fazer o ser humano de palhaço. Qual o valor de um padre? Qual o valor de um pastor?